Querido, você tem escutado a Deus? Você tem tido o desejo de ouvir Deus falar? Hoje eu quero, se eu fosse usar algo aqui, eu traria a revelação que hoje eu serei um papagaio. Vou repetir o que Jesus disse. Se você veio com o desejo de ouvir Deus falar, Deus vai falar com você. Tem falado com você. Porque nessa manhã eu vou repetir nada mais, nada menos do que o que Jesus ensinou. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: não. Agora só os vivos. Não se esqueça. Eu vou falar de algo em que o próprio Jesus disse para nós não se esquecer. Se o Vitor puder colocar para mim o Evangelho de Lucas, na versão NVI, fazendo o favor, Lucas 17, o versículo 22 em diante. Você já esqueceu que não é para esquecer? Não se esqueça. Evangelho de Lucas, capítulo 17, Jesus, ele vai dizer algo para nós, e é onde eu quero caminhar nessa manhã, em algo que Deus coloca no meu coração como portador da sua mensagem, pela misericórdia de Deus. Diz assim o versículo 22, a epígrafe do texto, ela se dá o título da A Vinda do Reino de Deus. Essa vinda do Reino de Deus se diz respeito à segunda volta de Jesus. E diz assim, o verso 22. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está ele. Não vão e nem o sigam. Porque como o relâmpago ilumina o céu de uma extremidade à outra, assim será o Filho do Homem no seu dia. Contudo, porém, primeiramente, é necessário que ele sofra muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Como foi nos dias de Noé, assim será nos dias do Filho do Homem. E como foi nos dias de Noé? As pessoas comiam, bebiam, casavam-se, se davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Eles comiam, bebiam, compravam coisas, vendiam coisas, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo do céu e choveu enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado da sua casa, não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo, não volte para buscar coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Vamos repetir o 32? Lembre-se. Só os vivos lê comigo. Jesus aí, ele está dizendo, conversando com os discípulos. E o que Jesus está falando para os discípulos é a respeito
da sua volta. A conversa primeiro era com os fariseus para cima, com os líderes religiosos. Aí Jesus vira a conversa para os discípulos. Aí ele vai dizer a respeito do fim dos tempos, ou seja, de um julgamento repentino que haverá sobre a terra. A volta do Filho do Homem. No dia em que Jesus vai voltar a estabelecer o seu reino eterno, provisório não, eterno. E ele está dizendo acerca dessa volta. O tema da conversa, Everton, é quando Jesus voltar. O tema da conversa entre Jesus e os discípulos é: eu vou voltar. E o que ele está dizendo é que quando ele voltar, ele vai encontrar um povo na terra que estará igual o povo dos dias de Noé. Ele está dizendo: eu vou voltar, e assim como nos dias de Noé, será naquele dia. O povo vai estar comprando, vendendo, casando, bebendo, fazendo festa. Quando eu voltar, eu vou achar um povo assim. Então a conversa de Jesus com os discípulos é o tema da sua volta. E o que mais me chama a atenção é que quando Jesus está conversando com os discípulos, ele dá uma advertência para não se esquecer de quem? Da mulher de Ló. Sabe o que me chama a atenção? Ele não manda lembrar da liderança de Moisés, ele não manda lembrar do mar que se abriu, ele não manda lembrar, embora a gente lembrar do cego Bartimeu que teve vista, ele não manda lembrar dos profetas. Poderia ter muitas coisas que Jesus poderia falar, ó, lembra disso, mas ele escolheu dizer: lembre-se da mulher de Ló. Ele não mandou lembrar dos milagres, do poder, do dia de Pentecostes. Ele não mandou lembrar de tudo o que ele fez. Quando Jesus está falando do fim dos tempos, a advertência dele é: lembre-se da mulher de Ló. O que Jesus está querendo dizer é que para a geração, os discípulos não devem esquecer o comportamento que teve a mulher de Ló. A gente poderia até esquecer do que Jesus fez, mas a advertência dele para os discípulos não é para estranho. Lembre-se da mulher de Ló. E quando a gente olha em referência a isso, o que Jesus está dizendo no Evangelho de Lucas, capítulo 17, essa advertência direta: não se esqueça da mulher de Ló. Ele está fazendo uma referência aos episódios que aconteceu em Gênesis. Você pode colocar para mim, Mari? O capítulo 19, que todos conhecem a história da mulher de Ló. E você precisa entender que quando Jesus está falando que ele vai voltar para estabelecer um reino, a advertência dele é: não se esqueça da mulher de Ló. Você nunca mais vai esquecer, que eu vou falar umas 500 vezes. Não se esqueça da mulher de Ló. E quando a gente vai para o capítulo 19 de Gênesis, você conhece a história em que 2 anjos chegam à cidade para destruir Sodoma. Diz assim no verso 19, põe para mim, verso 1. E 2 anjos os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à beira da porta. Quando o avistou, levantou-se e foi recebê-lo, prostou-se com o rosto em terra. E disse: meus senhores, por favor, acompanhem-se até a minha casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite, e pela manhã seguir o caminho. E eles responderão: não, passaremos a noite na praça. Ló, porém, insistiu tanto com eles, que acompanharam e entraram na casa dele. Então preparou-se-lhe um banquete, assou o pão sem fermento, e eles comeram.
ainda não tinha ido deitar-se quando todos os homens de toda a parte da cidade de Sodoma, desde os mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa de Ló. Chegaram a Ló e disseram: onde estão os homens que vieram à tua casa esta noite? Traga-os até aqui, para que tenhamos relações sexuais com eles. Ló saiu de casa, fechou a porta atrás de si, e lhe disse: por favor, meus irmãos, não façam esse mal. Olha, tenho 2 filhas que ainda são virgens, vou trazê-las para que vocês façam com elas o que vocês quiserem, o que parecer bom aos seus olhos. Mas não faça nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saiam da frente, replicaram e acrescentaram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser juiz entre nós. Faremos a você pior que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso os 2 homens estenderam os braços para fora, puxaram Ló para dentro da casa e fecharam a porta. Depois feriram com cegueira os homens que estavam à porta da casa de Ló, dos mais jovens aos mais idosos, de maneira que não conseguiram encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Tem genro, tem filho, tem familiar, tem filha, tem qualquer parente na cidade? Tire-os daqui, os anjos dizem a Ló, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra esse povo serão tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com os seus genros, aos quais iam se casar com as suas filhas, e lhe disse: depressa, saiam desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Presta atenção nisso, um aviso tão importante. O genro olha para Ló e fala assim: pensamos que você estava brincando. A primeiro parênteses que eu abro, Jesus está avisando, Deus está falando, e tem gente que está levando na brincadeira. Foi os que os genros de Ló, diante de um aviso tão severo da destruição, pensa: Ló está brincando. A minha advertência é: quantos profetas Deus tem levantado na face da terra? Qual tem sido a nossa postura? Às vezes estamos brincando com uma notícia tão séria como essa: o Senhor voltará. E a Bíblia diz que, ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, depressa, leve daqui sua mulher e as suas 2 filhas, ou vocês também serão exterminados quando a cidade for castigada. Como ele hesitava, os homens agarraram Ló e sua mulher e as 2 filhas pela mão. Eles estavam demorando para sair da cidade. Os anjos falaram: vamos, vamos. Tiraram-os dali e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim os tiraram da cidade. Um deles disse a Ló: fuja por amor à sua vida. Aí está a direção direta de Deus: não olhe para trás, nem pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será exterminado. Ló, porém, disse: não, meu senhor, o seu servo tem o seu favor e a sua lealdade comigo foi grande ao poupar a minha vida. Mas não consigo fugir para as montanhas sem que a destruição me alcance e eu morra. Aqui perto há uma cidade pequena, lá tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, é pequena e nela estarei salvo. Ló pedindo para os anjos. Está bem, respondeu ele. Também atenderei a esse pedido, não destruirei a cidade a qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chega lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol lhe havia nascido sobre a terra. Então o Senhor fez chover fogo e enxofre do céu sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquela cidade e toda a planície, com todos os habitantes da cidade e a vegetação que crescia no solo. A mulher de Ló, porém, olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Quando nós olhamos para esse texto, a ordem era: fujam depressa e não olhe para trás. Quando nós oramos para esse texto, se a gente lê Gênesis 19,
a gente vai entender que o simples fato da mulher de Ló olhar para trás é um simples gesto comum. Vamos falar aqui, quem não olharia para trás? Qualquer um de nós olharia, sabe por quê? Estava deixando uma cidade, estava deixando o lugar da onde ela viveu, curioso para ver a destruição. Quando a gente lê Gênesis 19, fica difícil a gente entender o que houve nesse olhar para trás da mulher de Ló. Isoladamente, lendo Gênesis 19, é um ato comum, que de verdade, qualquer um de a gente aqui olharia. Ou por curiosidade para ver o que está acontecendo. Um simples ato normal, mas quando a gente vai para o Evangelho de Lucas, no capítulo 17, vê Jesus advertindo a respeito dos sinais do tempo, e mandando a gente não esquecer da mulher de Ló, que olhou para trás, aí a gente começa a entender que o que o Jesus está falando não é simplesmente um movimento físico, de olhar para trás. Quando Jesus, lá no capítulo 17 de Lucas, ele está falando dos sinais do tempo, ele está advertindo você, Renato, a não esquecer dessa mulher. Ele está dizendo, o fato da mulher olhar para trás, Dani, não é simplesmente virar um pescoço, não é o virar de um pescoço que Jesus está falando. Jesus está falando da inclinação de um coração. Não é do ato físico de olhar para ver o que está acontecendo. Quando nós vamos para Gênesis 19, é comum a gente pensar, mas quando Jesus está falando, lá no Evangelho, ele está dizendo assim, não foi porque ela virou o pescoço, foi por causa da inclinação do coração dela, da onde estava. E a advertência de Jesus é, você pode esquecer de tudo, Thaís, mas não se esqueça da mulher de Ló. O que Jesus está falando, quando ele diz, que tiver no telhado, não desce para buscar nada. Quando Jesus está falando dos dias de Noé, de comendo e bebendo, se dando em casamento, comprando e vendendo. Quando Jesus está falando do finais do tempo e dizendo desse comportamento das pessoas, e ele adverte a gente não esquecer da mulher de Ló, ele está dizendo, cuidado com o apego e distrações do teu coração. Quando Jesus no Evangelho está dizendo do fim dos tempos, não se esqueça da mulher de Ló, não se esqueça da onde estava o coração daquela mulher. Não se esqueça do apego que tinha aquela mulher. Vai além do inclinar físico do pescoço, de um olhar. Ele está falando de um coração apegado e distraído com a volta de Jesus. Mas quando a gente olha Jesus advertido, não se esqueça da mulher de Ló, nós precisamos entender por que ela teve esse comportamento, por que ela teve isso. O que aconteceu com a mulher de Ló que levou ela a olhar para trás? Como eu disse, não foi um olhar para trás, de olhar e falar, nossa, não. Quando você vai para o hebraico ver essa questão de olhar, é uma saudade profunda, um desejo profundo, uma aflição profunda de deixar, uma aflição profunda de abrir mão. Aí eu vejo Jesus conversar com os discípulos, ele fala, nesse dia vão estar como os dias de Noé, ou tipo, levando a sua vida normal, comprando, vendendo, vestindo, bebendo, comendo, fazendo festa. E quando eu voltar, eu vou achar um povo assim. E a advertência dele é, não se esqueça da mulher de Ló. Mas para mim entender a inclinação desse coração, pastor Fernando, o que era demais para essa mulher, Mário?
Porque ela olha para trás não só com os olhos, mas com o coração enraizado. Para mim entender o quanto era difícil para ela, eu tenho que entender o contexto da cidade. Que cidade era Sodoma? Que prendia aquela mulher demais? O que tinha de tão especial Sodoma? Que foi difícil para ela desapegar? Em primeiro lugar, Sodoma é um lugar perigoso e falido espiritualmente. Quero falar no âmbito espiritual. Sodoma era um lugar perigoso, falido espiritualmente. Um lugar onde havia festas pagãs. Um lugar a um ponto de homens querer ter relações sexuais com os anjos. Olha o nível, espiritualmente falando. Era uma cidade perigosa de se viver. É uma cidade que não se importava muito com a espiritualidade. Só que a gente vê no texto que Ló estava sentado à porta da cidade. E quando você vai estudar a história, quando você vai estudar a Bíblia, quando você aprofunda no estudo mais, a Bíblia diz em Deuteronômio que quem se assentava à porta da cidade eram líderes e juízes. O fato de estar à porta da cidade não era para qualquer um. Era para aqueles que alcançavam a liderança na cidade, que poderia julgar situações na cidade. E quando eu vejo Ló sentado à porta, eu consigo entender que, embora uma cidade falida espiritualmente, Ló tinha alcançado uma posição de destaque. Que quando chegam os anjos, nós lemos no texto que ele dizia assim: quem que é esse homem que chegou aqui como estrangeiro e agora se põe como juiz? Ló tinha autoridade para julgar coisas. Ló chegava naquela cidade e se tornou um dos líderes. E quando eu começo a entender isso, eu começo a ver que um dos desafios da mulher de Ló era desapegar do status social. Ela não estava deixando só uma cidade, ela estava deixando prestígio. Ela não estava só saindo de Sodoma, ela estava querendo abrir mão do reconhecimento das pessoas. Quando eu olho para Sodoma, quando eu entendo a cidade de Sodoma, cidade de Sodoma, além de falida espiritualmente, ela era bela aos olhos. Você pode me dizer assim, mas como uma cidade falida espiritualmente tem um apelido da cidade Jardim do Senhor? Quando Jesus, quando Deus, que é no Antigo Testamento, Ele está trazendo uma exortação para Jerusalém, Ele vai falar que Sodoma é irmã de Jerusalém. Ele vai dizer umas qualidades de Sodoma. Coloca para mim Gênesis 13. Vitor, capítulo 13, verso 10. Ele vai falar que Sodoma era uma cidade farta, fartura de pão. Então Ló ergueu os olhos e viu em toda a planície do Jordão em direção a Zoar. Era bem irrigada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito. Era assim antes do Senhor destruir Gomorra. Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma, antes de ser destruída, quando Ló foi separado do seu tio, ele olha para o Vale do Jordão, ele escolheu por quê aquele Vale do Jordão onde estava situada a Sodoma. Porque diz que a região de Sodoma era bem irrigada. Sabe o que é bem irrigado? Que a Bíblia quer dizer terra boa, terra que dava fruto. A Bíblia diz que era farta de pão. A Bíblia diz que Sodoma era rica. Sodoma tinha coisas preciosas. Falando, de economia, Sodoma era no melhor ponto da geografia. Então, quando a gente olha para a mulher de Ló, olhando isso aqui, ela está deixando uma cidade onde tinha fartura de pão. O profeta Ezequiel,
Ele diz como era Sodoma. Coloca Ezequiel. No capítulo 16, verso 49, ele diz que Sodoma tinha fartura. Era ociosa, fartura, tinha para dar e vender, só que tinha uma coisa contra elas, contra a cidade. Ela não ligava para os pobres. Esse foi o pecado da sua irmã Sodoma, é quando Deus está advertindo Jerusalém. Elas eram filhas arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Sabe como que era Sodoma? Uma cidade sem preocupação com crise. Tinha fartura na mesa. Era despreocupada com crise financeira. Era despreocupada com alimento. Era despreocupada com a ausência de pão. Ezequiel fala, Sodoma era farta de comida, despreocupada, mas ela não ajudava os necessitados e pobres. Então, quando a gente começa a entender a cidade a qual estava situada a mulher de Ló, a gente começa a entender o quanto era difícil ela largar. Afinal de contas, ela não estava só largando uma cidade, ela estava largando uma cidade de fartura. Ela estava largando uma cidade que tinha, provisão financeira bastante. Ela tinha uma posição social na geografia bastante favorável. O que eu estou querendo dizer? Era muita coisa que a mulher de Ló tinha que abrir mão, não era simplesmente sair da cidade. Ela estava deixando um convívio social, a qual ela era vista como prestígio, a mulher do líder. A família dele tinha prestígio, tinha história na cidade. Uma cidade farta, que tinha comida, que tinha bebida. Um lugar geográfico excelente. Então, quando a gente vê a dificuldade da mulher de Ló sair daquela cidade, não era simplesmente uma cidade. Embora falida espiritualmente, tinha muitos atrativos. Tinha muitas coisas para ela se apegar. A prisão da mulher de Ló, aquela cidade, era abrir mão da sua identidade no meio das pessoas. A família de Ló fazia parte da elite. Era deixar um convívio, um status social. Sair de Sodoma para a mulher de Ló era deixar um conforto e ir para um lugar incerto. Eles não sabiam para onde ia. Mas a ordem é, sai da cidade. Então largar a cidade para a mulher de Ló era algo incerto. Eu estou largando o certo pelo duvidoso. Eu estou saindo de uma cidade onde eu estou estabelecida, aonde alcançamos uma posição de prestígio, estou indo para um lugar que eu nem sei aonde é, o que vai ser de mim, mas a ordem de Deus é, saia da cidade. E não era tão simples para ela, ao ponto dela virar. Porque não era fácil para ela desapegar. Porque não era fácil para ela deixar uma cidade farta, próspera, abundante. Não era fácil para ela abrir mão de um estilo de vida. Não era fácil para ela deixar tudo que tinha conquistado. Não era fácil para ela andar sem rumo para uma caverna. A primeira coisa que os anjos falam para ela, vai para a caverna. Você deixar uma cidade com fartura, bem-estar social, tudo certinho para ir para uma caverna, é fácil? Essa era a ordem de Deus. Então, quando Jesus está advertindo, lá na frente, a respeito da mulher de Ló, Ele está dizendo que quando o reino vir se estabelecer aqui, Ele vai encontrar pessoas apegadas a distrações. Pessoas despreocupadas. O que Jesus está falando em Evangelho de Lucas 17, lembrai-vos da mulher de Ló, Ele está dizendo, a mulher de Ló tinha um coração dividido. O corpo querendo sair de Sodoma, mas o coração enraizado lá dentro. Saindo com o corpo, mas com o coração lá dentro. E Jesus adverte, lembrai-vos da mulher de Ló. Você entende a profundidade do aviso e advertência de Jesus?
Ele não manda lembrar que ele abriu os olhos de cego, fez paralítico andar. Ele não manda lembrar que mar se abriu ao tocar o cajado. O que ele manda lembrar aos discípulos é: Lani, não se esqueça do comportamento que teve a mulher de Ló. Apegada, distraída, enraizada, ao ponto de não conseguir abrir mão e olhar para trás. O que Jesus estava dizendo era: o que está te segurando aí? O que está te prendendo aí? Nas entrelinhas, fazendo uma analogia para os dias de hoje, o que Jesus está advertindo a respeito dos finais do tempo é: do que você está disposto a desapegar. A Bíblia diz, quando você lê Gênesis 19, fala que Sodoma havia muitas festas. Inclusive, estava tendo uma festa quando os anjos chegam. Quando eu olho para essa história, eu começo a entender a prisão do coração daquela mulher. Apegada, distraída, distrações, entretenimento. Agora eu vou trazer para a nossa analogia nos dias de hoje. Sodoma tinha muita coisa para fazer, por isso era difícil deixar. Tinha muitos atrativos, embora falida espiritualmente, o que segurava a mulher de Ló era o entretenimento. Eram as festas que talvez acontecia lá. Eram os momentos de alegria que ela passava lá. Era a posição que ela tinha na cidade. Talvez a mulher de Ló saía na cidade: ó, lá vai a esposa de Ló. Ezequiel disse que a cidade era soberba, altiva. Essas coisas prendiam o coração daquela mulher, aquela cidade. Um conforto, entretenimento, festa, fartura. Sabe o que Jesus está advertindo aqui, em Lucas? Ele não está advertindo uma oposição a Deus. Jesus está mandando os discípulos lembrar de uma indiferença causada pela zona de conforto. Eu vou repetir. O que Jesus está alertando o povo, os discípulos, não é de uma oposição direta ao reino, mas é de uma indiferença ao reino, causada pela zona de conforto. Você entende? Que foi isso que Jesus mandou a gente lembrar? Da indiferença da mulher de Ló. Eu vou parar para refletir com vocês 2 minutos. Quantas coisas Jesus poderia ter advertido ali a respeito dos finais do tempo? Ele poderia ter falado: guarde a sua fé. Olha o que eu sou capaz de fazer. Olha quantos milagres eu fiz. Olha para o maná que eu trouxe no deserto. Olha as portas que eu abri. Olha como livrei o povo do Egito. Olha como que eu levei o povo para uma terra que mana leite e mel. Olha tudo que eu fiz. Mas Jesus, ele tem na mente, Dani, dizer: lembra da mulher de Ló. O que Jesus estava preocupado a respeito da volta dos finais do tempo é: não se esqueça do coração daquela mulher apegada.
enraizada. Quando Jesus está dizendo, não desce do telhado para buscar nada, nas entrelinhas do texto ele está dizendo, está disposto a largar tudo? Está disposto a desapegar? Diz que quando aquela mulher olha para trás, o que acontece com ela? Ela vira, se transforma em uma estátua de sal. Sabe o que acontece? Não com a inclinação do pescoço, mas com o coração apegado, fica paralisado. Imagina uma estátua, ela vai para frente, vai para trás. Uma estátua não sai do lugar. E aí eu quero trazer analogia para nós hoje. Para a tua história. O que você está apegado ao ponto de te paralisar no propósito? Porque de fato Deus tem um propósito. De fato, lembrei de você. De fato Deus tem um propósito na tua vida. A pergunta é, qual é a sua Sodoma? Qual é a minha Sodoma? O que está difícil desapegar para viver o propósito? O que está difícil deixar para ir na direção que Deus te mandou ir, Jorge? Saindo do contexto da mulher de Ló, que não era isso, não era só dinheiro, só bens material, não. Não é só de fartura que nós estamos falando, não. Estamos falando de um estilo de vida. A pergunta é, eu estou disposto a abrir mão do meu estilo de vida para viver o propósito? Eu estou disposto a deixar Sodoma sem olhar para trás? Jesus me trouxe nessa manhã para te lembrar disso. Não se esqueça da mulher de Ló. Nós precisamos olhar para o comportamento dessa mulher. Da atitude dessa mulher. De tudo que é o Evangelho, Jesus está dizendo, quanto está disposto a desapegar para viver o reino? Quanto está disposto, talvez, a abrir mão do status social, da identidade? Não vai sair fazendo loucura, eu estou dando munição para você pensar. De uma profissão, de uma maneira de pensar. Quantos estão dispostos a sair de Sodoma sem olhar para trás para viver o propósito? O propósito era salvar a sua vida. Quando Jesus está dizendo, lembrai-vos da mulher de Ló, Jesus está dizendo, para viver o reino, existe renúncia, exige foco. Necessário desapego. Para viver o reino, é uma marcha constante para frente, sem olhar para trás. O que está segurando você em Sodoma? Para deixar mais clara a sua resposta,
Deixar Sodoma é o que Deus te pediu. E o que tem te segurado nela? Talvez deixar Sodoma seja disponibilizar mais do seu tempo. Talvez deixar Sodoma seria disponibilizar mais do teu vigor. Talvez deixar Sodoma seria se esforçar mais um pouco para conhecer a graça. Talvez deixar Sodoma seria exerça o teu ministério. Talvez deixar Sodoma seria governe a tua casa. Talvez deixar Sodoma seria governe os teus filhos. Talvez deixar Sodoma seria diferente para muitas pessoas aqui, inclusive para mim. A pergunta que é, quando olhamos para o Evangelho, capítulo 17 de Lucas, é: quantos estão dispostos a não ter o comportamento que a mulher de Ló teve? Se põe de pé. Volta lá, Vitor, para mim, 17:33. Quando Jesus está falando da mulher de Ló. Evangelho de Lucas, capítulo 17, verso 33 é: quando Jesus está dando essa narrativa da mulher de Ló. Quando Jesus está dando a narrativa da mulher de Ló, olha como ele termina a conversa. Isso está dentro do contexto da mulher de Ló. Ele vem falando, ele vem falando, ele vem falando, ele vem falando a respeito dos finais do tempo. Aí no verso 33 ele diz: quem tenta conservar, presta atenção na profundidade da palavra, eu falei que ia ser papagaio. Jesus que está dizendo. Não tem nada de novo, não precisa de revelação, não precisa de uma unção para dizer isso. Isso está na Bíblia. Capítulo 17 de Lucas, verso 33. A Bíblia é literal, literalmente o texto está dizendo: quem tentar conservar a sua vida, irá perdê-la. Mas quem perder a sua própria vida, a preservará. Sabe o que Jesus está dizendo para os discípulos? Para viver o reino, tem que estar disposto a abrir mão. Para viver o reino, precisa estar disposto a desapegar. Vou chamar o grupo de louvor aqui, nós vamos cantar aquela música de novo, Tudo é Perda. Mas antes eu quero que o Vitor coloque Hebreus 12. Vamos lá, o grupo de louvor aqui para a gente não estender. Olha o que diz Hebreus 12, o verso 1 e 2. Enquanto eles se preparam aqui, eu quero que você leia comigo. Hebreus 12, verso 1 e verso 2. Olha o que diz: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, olha o que ele diz agora, presta atenção, livremos-nos. É uma ordem, ele está mandando a gente se livrar do quê? De tudo que nos atrapalha. Lê comigo, de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida proposta para nós. Agora eu vou parar aqui que a gente vai entrar aqui e você vai declarar isso sobre a tua vida. Ele diz do que nos atrapalha, no verso 2, verso 1, nos atrapalha e do pecado. São quantas coisas escritas aí? 2. Então eu vou fazer uma pausa e vou dizer para você, Eliana. Tem coisa que te atrapalha que não é pecado, mas te atrapalha. Livramos-nos de tudo que nos atrapalha.
Tem coisa que atrapalha o senhor, seu José, e não é pecado, mas está atrapalhando. Porque o que a gente escuta, mas não é pecado, mas está te atrapalhando. Abre mão. Duas coisas. O que nos atrapalha de perseverar na corrida que foi proposta? A gente precisa abrir mão e deixar o pecado que nos envolve. Sabe o que é isso? Deixar Sodoma. É realmente declarar o que nós vamos cantar, que tudo que nós temos, se a gente não ter Ele como foco, é perda. Eu quero que você declare enquanto a gente canta aqui. Se você precisa de uma oração, se você acha que tem coisas que está te prendendo, que está te paralisando, fazendo de você talvez aquela estátua, coisas que têm parado você, deixado você paralisado, sem ir para frente, sem ir para trás, naquilo que Deus já pediu para você avançar. Talvez Deus já falou com você, saia de Sodoma, mas você está paralisado, parado. E talvez o motivo dessa paralisia é porque eu não consigo desapegar. Porque deixar Sodoma para mim é muito difícil, pastor. Mas eu quero dizer para você, o Senhor é conosco. O Senhor é conosco. E Ele quer quebrar toda a paralisia na minha e na tua vida, para que possamos avançar em direção ao propósito que Ele tem para nós. A proposta era, saia de Sodoma para salvar a sua vida. Mas a pergunta é, o que está te paralisando? Você quer quebrar isso hoje? Você quer desapegar? Levante a sua mão, alguém vai orar com você, ou declare isso sobre a tua vida. Declare, Senhor, eu não quero deixar de viver o propósito. O que eu quero é ter a Ti.